Ok. Tá gravando. Programa Arte Espírita em Foco. Hoje, boa noite, meus irmãos do programa Arte Espírita em Foco. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Alexandre Pereira da Silva, do Centro Espírita Irmão Esperança, que depois de uma jornada exaustiva, ainda peguei ele de noite para fazer entrevista. Você vê que ele está com a aparência cansada, né? Que ele já fez palestra, já fez uma série de coisas, mas eu já falei para ele que isso é bônus hora que ele está ganhando. Até porque, né, ele está tendo a oportunidade de conviver com alguém que foi um desafeto dele, né? Então a gente está se perdoando mutuamente. Então, Alexandre, muito boa Filosófico. noite, muito Boa noite, obrigado Fernando. pela tua disponibilidade. Nada, meu E amigo. hoje nós vamos falar, o nosso assunto é falar sobre a sua casa espírita. Ok. Porque na nossa última entrevista, né, nós falamos sobre a unificação, sobre o teu departamento lá no CE. Hoje nós vamos falar sobre o Centro Espírita Irmão Esperança. E a Ok. nossa primeira pergunta é: quais as principais atividades do Centro Espírita Irmão Esperança? Bom, nós mantemos o padrão federativo, né? Nós temos uma reunião pública aos sábados, às 16 horas, seguida do passe. Nós temos um trabalho de evangelização aos sábados de manhã. Nós fazemos também os grupos de estudo, hoje estão reduzidos a um grupo de estudo. Em função da pandemia, a gente acabou deixando também que esse grupo ficasse online, virtual, né? E a gente faz as reuniões às quintas-feiras à noite. E temos a atividade também da Ronda, que é, na verdade, um grupo que distribui comida na rua para os irmãos em situação de rua. É feito também uma vez por mês, normalmente no segundo domingo do mês. E no último sábado, após a reunião pública, a gente faz um atendimento de passe de cura, onde os médios preparados e também as pessoas inscritas passam por um passe de cura, um passe específico para a restauração da saúde física, que nós chamamos de corrente da saúde. Então, hoje são esses trabalhos que a casa realiza, né? Claro, nós temos distribuição também de bolsas. Nós fazemos distribuição aí para algumas famílias do entorno ali do Santo Cristo, do Morro da Providência. Ô, Alexandre, e o Café com Jesus não está tendo mais? Eu esqueci, porque o Café com Jesus também está virtual. É porque os trabalhos virtuais a gente ainda está tentando trazer de novo para o presencial. A gente faz o Café com Jesus também, é verdade. Um Ok. mês também. Então, Alexandre, fala o endereço da tua casa, que aí, se algum companheiro quiser Claro. participar. O Centro Espírita Irmão Esperança fica no Santo Cristo, que é a zona portuária do Rio de Janeiro, na rua Vidal de Negreiros, número 31A. Essa rua ela faz esquina com a Rua Santo Cristo, que é a rua principal, é a rua onde tem a Praça do Santo Cristo, a Igreja do Santo Cristo dos Milagres, e essa rua fica em frente à garagem de ônibus Cidade do Aço. É uma ladeirinha, mas a casa é uns 30 metros ali da parte mais baixa. Tá bom. Bom, nós praticamente acompanhamos a tua casa assim, desde o momento que ela se vinculou ao 32º Seu, e aí nós soubemos que a sua instituição ela surgiu de um grupo que originalmente estava ligado ao Ramatiz. Como é que algum trauma assim, algum problema? Como é que foi aí essa readequação? Olha, esse grupo era um grupo que era formado por trabalhadores da instituição Sociedade Espírita Ramatiz. Eles procuraram uma sede e nós já vínhamos participando desse grupo. Era um grupo que já vinha trabalhando há muito tempo
e especialmente a função do grupo era o auxílio aos irmãos necessitados, na rua, nos orfanatos, nos asilamentos. E essa sede foi chamada de Casa Irmão Esperança, porque era a sede do grupo. Com o tempo, nós buscamos a adesão à federativa. Quando a gente buscou a adesão, a gente começou a ver que a casa funcionava nos moldes diferentes do molde federativo, né? Então, nós começamos a fazer um trabalho com o apoio do mundo espiritual. É bom, é muito importante isso. Os espíritos vinham, davam mensagens, faziam recomendações. A gente começou a modificar o trabalho para que ele ficasse mais próximo àquilo que existe de orientação da Federação Espírita Brasileira, do CERJ, para as atividades na Casa Espírita. Então, não houve nenhum tipo de violência com relação aos nossos irmãos que estavam lá, nada foi feito de forma impositiva, foi feito de forma bem, até lenta, vagarosa, mas considerando a necessidade. O presidente, na época, o Marivaldo Itavém Bosch, deu apoio total à adesão à casa, e alguns irmãos se sentiram mal e não quiseram ficar, mas um ou dois num grupo que era bastante grande. A maioria ficou e a casa, então, se transformou numa casa espírita, passando a se chamar Centro Espírita Irmão Esperança. Então, mais ou menos é isso. Ok. Nando, nós estamos completando 25 anos. Ah, parabéns. Quando completar, estaremos lá, né? Nos Se Deus convite. quiser. Está A feito o última vez convite. que nós, a última vez que nós fomos convocados para ir lá, teve um desencontro que a gente não, o nosso ônibus enguiçou no meio da linha amarela, que eu não consegui chegar, mas se Deus quiser, da próxima vez que nós formos convidados, nós estaremos lá. Nós vamos ter Alexandre, um dos sábados de setembro, nós vamos ter uma comemoraçãozinha e nós faremos o convite. tá ok. Em relação ao teu livro Sementes da Esperança, como é que está sendo esse processo de confecção do livro? Porque você lançou um primeiro volume e me parece que ainda tem mais de 2 volumes, é uma trilogia, né? Qual o Uhum. papel dos médios, dos trabalhadores da casa nesse teu processo de psicografia? Então, o livro nasce na reunião mediúnica do Centro Espírita Irmã Esperança. E todo a Semente da Esperança foi recebido no Centro Espírita Irmão Esperança, em reuniões mediúnicas, com apoio de médiuns, de suporte, e como nós fazíamos, os médiuns ficavam fazendo, depois de que nós descobrimos que era um livro, né? Após as primeiras mensagens, os médiuns, a gente começou a fazer reuniões só para o livro, só para o recebimento do livro. Os médiuns ficavam em oração, ou nós cantávamos também, enquanto eu ia, por meu intermédio, iam sendo tomadas as páginas que compunham o livro. O segundo livro, que já está todo psicografado, nós tivemos que fazer de forma virtual. Nós fizemos a mesma coisa, um grupo de médios, alguns da casa, outros convidados de outras casas, formamos um grupo onde nós fazíamos orações, canções, enquanto eu tomava as psicografias na minha casa, porque esse segundo estava tudo fechado, os centros estavam fechados, não tinha como nós fazermos de forma presencial. Mas, no momento que as atividades da instituição estão voltando, a gente voltará com o trabalho de forma presencial na instituição. E esse segundo livro já tem uma previsão de lançamento, já tem alguma coisa assim? Não tem, porque assim, ele normalmente, Fernando, ele segue um tempo que é o tempo do mundo espiritual, né? O primeiro livro ele começou em 2015, terminou em 2017, mais ou menos, mas só foi publicado em 2020. Então, eu não tenho noção exatamente quando vai sair.
mas eu sei que eu estou atrasado na minha função, porque eu sou o primeiro a ler o livro. E eu não consigo dar conta, porque, por causa dos compromissos no movimento espírita, eu não consigo parar para fazer a leitura, porque não é uma leitura solta, é uma leitura que eu tenho que fazer prestando atenção, tentando entender o conteúdo do livro, porque é minha responsabilidade colateral enquanto médium, né? Ok. Alexandre, agora uma outra questão é em relação à unificação, tá? Eu tive a honra, né, de acompanhar a sua entrada na unificação, né? Você participa lá até hoje do 32º seu, já foi coordenador de unificação. Então, em relação à sua casa, especificamente, quais foram os benefícios que o Centro Espírita Irmãos Esperança adquiriu após... Você ouviu a minha pergunta, Alexandre? Ouvi, ouvi. Então, o que acontece, Fernando? Quando a instituição adere ao movimento federativo, ela tem uma ajuda natural para que mantenha os princípios, que garanta os princípios doutrinários com bastante segurança, assim, com bastante firmeza. E esse é o objetivo do movimento espírita unificado, é que a gente garanta que os princípios doutrinários sejam mantidos. Então, o Centro Espírita Irmão Esperança hoje, ele está tranquilamente baseado tanto pelo pensamento dos médios, como na questão estatutária, com resguardos que sempre vão fazer com que ali se professe a doutrina espírita sob a orientação dos órgãos federativos. E, além disso, o movimento unificado ele nos permite também participar de eventos, ele nos permite trocar experiências, compartilhar experiências, ele nos permite olhar para o outro e ver o que nós estamos fazendo. E muitas vezes, nesse olhar para o outro, ver o que nós estamos fazendo, a gente vê que precisa aperfeiçoar, né? Que precisa melhorar as coisas. Também é um estímulo, esse movimento unificado é um estímulo ao estudo. Existem muitos projetos, muitos programas da Federação Espírita Brasileira, do CERJ, cursos, capacitações, que, como nós estamos em contato com esse movimento unificado, a gente acaba sabendo que existe e somos convidados a participar. Então, isso é um estímulo. E o Centro Espírita Irmã Esperança passou por isso e passa por isso, participando desses encontros, dessas capacitações. Isso é muitíssimo positivo, muitíssimo positivo. Ainda algumas pessoas resistem, mas é da natureza da pessoa. Resistiria se fosse qualquer outra questão. Resiste a participação da unificação, como resistiria qualquer outra posição, porque são pessoas que entendem a religião como a vivência religiosa, né, como algo que ela faz por si e não precisa de ninguém, e a outra, qualquer interferência ou qualquer intervenção, que é a melhor palavra, não é bem vista, mas é da pessoa. Então, aí essa pessoa, em qualquer lugar que ela esteja, na igreja católica, na igreja protestante, no centro espírita, ela vai ter essa posição um pouquinho rebelde, né? Vamos fazer o quê? Não tem muito o que fazer, não. Alexandre, eu vou aproveitar a oportunidade e vou falar um pouquinho sobre o Encontrar, né? Que vai ser agora no dia 4/9, não é isso? Vai Isso. ser lá em Jesus, na rua, eu esqueci o endereço, mas a gente coloca aí no link aí É Pereira Lopes ali, não é? É Pereira. outro mês, se não me engano. É na rua Pereira Lopes, acho que é 146. Depois a gente confirma, bota aí no programa. E quem está programando ou fazendo a coordenação do trabalho
o Centro Espírita Irmãos França é um trabalho do 30º seu. Você pode falar um pouquinho sobre esse evento? A gente aproveita a vida as pessoas que estiverem nos assistindo para comparecerem. Isso. O Encontrai é o Encontro de Trabalhadores Espíritas, né? Ele vai acontecer no dia 4 de setembro, vai ser na parte da manhã, né? E ele tem como convidada a Darcy Neves Moreira, que é a atual diretora de unificação do CERJ. Nós pretendemos que seja uma exposição dialogada, uma roda de conversa, para que nós possamos conversar com Darcy sobre o que nós estamos fazendo do Espiritismo, a partir de um posicionamento, de uma colocação de Sueli Caldas Schubert, que nos deixou recentemente, voltando à pátria espiritual, né? Sueli colocou essa frase para a nossa reflexão e a gente puxou essa frase como tema do Encontrai. Então, Darcy deve trazer aí algumas colocações, alguns posicionamentos para que nós possamos refletir sobre o assunto. Pretendemos transmitir também de forma virtual, ao vivo, mas ainda estamos tentando ver se vamos conseguir fazer isso. Mas, a princípio, será um evento, né? Presencial, virtual. Meio-dia, não é isso? 9 a meio-dia, né? De 9 a meio-dia, mais ou menos. Tá ok. Bom, eu já te perguntei na nossa outra entrevista, mas vou perguntar novamente, sabe que você tem participado de eventos e tal, na tua área, e para os companheiros que assistiram a outra entrevista, fica aí uma nova reflexão a esse respeito. Eu queria saber de você qual a sua visão sobre o movimento espírita brasileiro hoje. Quais seriam os aspectos positivos e negativos do nosso movimento? Então, o movimento espírita brasileiro, ele vem amadurecendo. Como qualquer questão que envolva homens, humanidade, nós vamos ter problemas, vamos ter divisões, vamos ter muitas vezes pessoas com pensamentos diferentes e pensamentos equivocados, faz parte de qualquer instituição humana, porque é de nossa natureza essas diferenças. Agora, ele está muito bem fundado no que a gente conhece como Pacto Áureo, que foi um acordo feito em outubro de 1949, sob a inspiração e o comando dos espíritos, porque ele surgiu na cabeça de várias pessoas ao mesmo tempo. Então, a gente sabe que foi de inspiração espiritual. Ele tem como proposta uma gestão participativa, como principal proposta, uma gestão participativa do movimento espírita, porque ele propõe a existência do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, que seria um conselho formado e dirigido pela Federação Espírita Brasileira, mas com a participação efetiva de todas as federativas do Brasil. Hoje, o CFN, que é esse Conselho Federativo, ele trata de muitos assuntos, ele propõe orientações, documentos orientadores, ele normalmente tem uma atuação muitíssimo democrática, muitíssimo profunda, trazendo o movimento para opinar, para discutir assuntos, para elaborar conclusões, orientações. Então, eu digo que hoje o movimento espírita no Brasil é um sucesso nessa parte. Agora a gente já vê pessoas pedindo a reforma do Pacto Áureo, a gente já vê pessoas criticando como o movimento espírita hoje é feito, mas, como eu disse, é da natureza humana. E os espíritos nos alertam em O Evangelho segundo o Espiritismo que
ai daqueles por quem vierem as dissensões. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse espírito de dissensão, em que algumas pessoas são movidas, em que, na verdade, por não concordarem com ideias, e é normal você divergir de ideias, eles criam guerras e combatem pessoas. E, nesse momento, quando fazem isso, se equivocam. Então, hoje, a gente ainda tem muitos irmãos que têm posicionamentos radicais, fechados, que muitas vezes não conhecem o que é feito no CFM, que querem colocar a sua personalidade no movimento espírita, querem colocar os seus gostos e os seus quereres na divulgação do espiritismo. Então, a gente já tem coisas como o novo livro dos Espíritos, novo livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos não precisa de atualização, não precisa de comentário, não precisa de ninguém fazendo uma reforma, porque nesse momento nós ainda nem conseguimos compreender o seu conteúdo em completude. Como é que eu vou reformar uma coisa que eu nem consegui entender completamente? Então, para mim, parte de pessoas que, infelizmente, ignoram a importância dessa união, desse respeito que há atualmente entre as instituições que formam o movimento espírita federativo. E, infelizmente, essas questões aí só crescem. Infelizmente, só crescem. Uma outra situação, também vou aproveitar aqui e comentar, né, sobre a nossa jornada, né? Que nós fizemos esse ano a homenagem a Chico Xavier, que tem 20 anos, né, que ele encarnou, e ele sabe que, felizmente, já tem companheiros que estão questionando, né, a obra de Chico, né, fazendo uma série de colocações indevidas, né, desqualificando o companheiro, né, uma pessoa que toda a sua vida dedicada à doutrina, e outros companheiros também, Divaldo, né, Teixeira, enfim, aquela cursão das trevas pseudo-sábio. Alexandre, eu estou vendo que você está querendo se desdobrar aí, né? Eu estou bem cansado de se desdobrar. Então, você pode fazer suas considerações finais. Muito obrigado pela disponibilidade, você sempre nos entender, assim, com a sua... Sei que a sua é bem apertada, você sempre encontra um espaçozinho para a gente fazer essa nossa conversa. E faça suas considerações, por favor. Então, Fernando, assim, você falou das obras do Chico. Eu acho que cai na mesma questão. As pessoas, às vezes, inclusive, trazem argumentos que parecem bons para querer que nós fiquemos somente com as obras da codificação. Mas imagina o trabalho que os espíritos tiveram para trazer tantas obras cujos conteúdos alimentaram tanto as nossas almas. Por que nós desprezaríamos esses pioneiros, esses espíritos que se dedicaram tanto a nos trazer esclarecimento à luz da codificação? Claro que a gente não pode abrir mão da codificação. Primeiro Kardec, né? A gente sabe disso, né? Nem podemos abrir mão de Kardec, nem de Jesus. Mas não significa que a gente não tenha grandes conteúdos de ensino em Chico e Divaldo, em Bezerra, né? Com as suas mensagens. Então, para mim é mais infelizmente, uma ação equivocada, mas está aí presente, está na cabeça das pessoas, justificando, colocando porquês, mas para mim é mais uma maneira de separar o rebanho. Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo a oportunidade, Fernando, e dizer que eu fico feliz de estar aqui conversando. Realmente, às vezes a agenda dificulta um pouco os nossos encontros, mas que a gente possa ter outros aí. Viu, meu irmão? Muito obrigado pela oportunidade.
Então, Alexandre, muito obrigado mais uma vez. Um abraço nos companheiros lá do Irmãos Esperança. Nós estaremos juntos dia 4 do 9, né? Estaremos juntos também durante a jornada, que ela acontece no mês de outubro, e aí nós vamos colocando os nossos amigos dos caminhos do Evangelho segundo o seu. Que Jesus o abençoe, que Jesus abençoe o teu trabalho, que você continue a ser esforçado, te conheça, acompanhe aí a sua câmera no movimento espírita, quando nós precisa ser de cabelo, assim, bem mais. Boas lembranças. Eu também a cabelo do programa Espírita Artes Bem Foco, fique em Jesus e a nossa eternidade.